Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui ele é um corte da resolução completa da Santa Casa 2024, o segundo dia. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões da Santa Casa ou uma playlist temática, todas essas playlists estão com link na descrição. Beleza? Vamos para a resolução? Questão 10, Santa Casa 2024, segundo dia, questões discursivas aí. Então tem duas equações aqui, né, tal. O permanganato de potássio, que é esse cara aqui, que vai aparecer na equação, né, KMN, MN é manganês, né, que é o permanganato, 4 oxigênios. Então o permanganato de potássio é um reagente muito versátil aplicado em processos industriais, tratamento de esgoto e desinfecção da água. Muito importante esse reagente. A obtenção do permanganato de potássio é feita por um processo que emprega a mistura do composto MnO2, obtido por mineração, e hidróxido de potássio. Então eles estão usando aqui, ó, tá na primeira equação, MnO2 e hidróxido de potássio. Para essa reação, esses dois reagentes sólidos são aquecidos na presença de um fluxo de gás oxigênio, que também está aqui na primeira equação. Ao atingirem o estado líquido, ocorrem duas reações consecutivas, representadas nas equações a seguir. Então, esse cara está líquido, esses dois aqui estão líquidos, fluxo de gás oxigênio, e aí acontece esta primeira reação que forma a água, e esse cara é muito estranho, e aí este cara muito estranho, numa segunda reação química, reage com a água, forma o permanganato de potássio, mais MnO2, que é o mesmo reagente que a gente usou de partida, e mais KOH, que também era um reagente de partida. Então, uma reação bem interessante. Você tem reagentes líquidos, passa fluxo de oxigênio, aquece, forma o seu produto, mais reagentes de partida, né? Que foram estes dois aqui. Importante. A que função inorgânica pertence o composto de manganês obtido através da mineração? Então, o texto te falou que o composto obtido da mineração é o MnO2. Ele falou aqui, ó, MnO2 obtido da mineração. Então, MnO2 é um óxido de manganês 4, tudo bem? Porque tem 2 oxigênios, cada oxigênio é menos 2, a carga do manganês é 4. Então, a que função pertence esse composto obtido da mineração? Função inorgânica óxido. Não perguntou o nome, mas o nome é óxido de manganês 4. Deu o nome da mudança de estado físico que ocorre nos reagentes no processo de obtenção do permanganato de potássio. Então ele falou aqui que os reagentes são sólidos e são aquecidos até ir para o estado líquido. Se ele saiu do sólido e foi para o líquido, ele derreteu. O processo de derreter é o quê? Sair do sólido e para o líquido é o processo de fusão. Ele fundiu esses reagentes. Então a gente já respondeu o A aqui de cabeça. B. Determine o NOx do manganês no permanganato de potássio. Aí a gente vai colocar o permanganato de potássio, KMnO4, e fazer a continha. Escreva a equação balanceada que representa a equação global do processo de obtenção do permanganato de potássio. Então é pegar essa primeira equação, somar com a segunda, cortar o que está igual dos dois lados da equação e chegar na equação global. Bem tranquilo, não é difícil essa questão. Aqui era o espaço de rascunho, subir a resolução e resposta para a gente ir fazendo tudo no mesmo slide aqui no meu PowerPoint, beleza? Então, 4 coisas foram pedidas: função inorgânica, nome da mudança de estado físico, calcular o NOx e escrever a equação global. Estes são os temas da equação. Veja que tem muita coisa de química básica. Mudança de fase, equação global é de química básica, e essa parte de calcular o número de NOx, lá da eletroquímica, no comecinho ali na parte de calcular NOx, né, na eletroquímica. Essa parte de calcular NOx também pode ser ensinada, a gente também pode ver na parte de química inorgânica. Essa questão aqui ela é melhor classificada em química inorgânica, porque está perguntando a função inorgânica, então química inorgânica, e calcular NOx de um jeito aí tranquilo, sem você entrar na equação de balanceamento redox, classificar quem reduz, quem oxida. Então essa questão aqui é uma questão de inorgânica, a melhor classificação dela, tudo bem? Porque a gente também vê cálculo de NOx na inorgânica, beleza? Então vê na inorgânica e vê no começo de eletroquímica. Maravilha, vamos responder isso, né? Então os compostos de manganês obtidos na mineração são, né? Aqui tá errado, ó, português errado, tá? Os compostos não, né? O compostos, meu Deus,
O composto, tira esse S aqui, tá? O composto de manganês, esse S aqui tá errado. O composto de manganês obtido na mineração é o MnO2, que pertence à função inorgânica óxido. Então é o óxido de manganês 4, porque a carga dele é 4. A mudança de estado físico sofrida pelos reagentes, né, saindo do sólido para o líquido, é chamada de fusão. Então você fundiu os reagentes sólidos e obteve eles ali no estado físico líquido. Só tira o S aqui, porque é o composto de manganês obtido é o MnO. Beleza? Já acertamos 50% da questão. Vamos continuar aí. B. O número de oxidação no manganês é mais 7 como determinado ao lado. Então, aqui, aquele probleminha, né, de você ler o texto e não saber, né? Determine o número de oxidação. Se é determine, você tem que mostrar a continha para você determinar o número de oxidação do manganês. Ele perguntou aqui, né, número de oxidação do manganês. Eu já coloquei que é mais 7, mas aí você determina e depois você faz o textinho. Então, vamos lá, ó. KMnO4. O permanganato de potássio tem potássio, que é vermelho, a carga do potássio, que é o elemento muito pouco eletronegativo, a carga é sempre mais 1, e o NOx, né, que é essa carga teórica, por exemplo, em compostos moleculares, também vai ser sempre mais 1. O manganês azulzinho a gente não sabe, ele tem NOx variável, né? Pode ser mais 4, pode ser mais 7, pode ter um NOx doido aí. O oxigênio, que é o composto mais eletronegativo, tem NOx fixo, né? Sempre é menos 2, a não ser quando ele está na presença de flúor, que é mais eletronegativo, aí vai mudar o NOx dele, mas aí é outra história. Oxigênio, quase sempre o NOx é menos 2, que é a carga dele que ele vai ter mesmo. O permanganato de potássio, todas essas cargas e esses NOx somados, tem que dar 0, que é a carga do composto. Então, uma vez mais 1, porque tem um potássio, mais X, que é a carga do manganês, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, tem que dar 0, que é a carga total. Então, 1 vezes mais 1, mais X, mais 4 vezes menos 2 é igual a 0. É uma equação de primeiro grau para você achar X. Beleza. Então, 1, né, mais X menos 8 é igual a 0. X tem que ser quanto? X tem que ser mais 7. Então, eu determinei o número de oxidação do manganês. Então, o número de oxidação do manganês é mais 7, como determinado ao lado. Eu fiz desse jeito por equação de primeiro grau, mas você pode fazer aquela tabelinha também, que aí você coloca a carga do potássio, a carga do manganês, que você não sabe, do oxigênio. Vai ser uma equação de primeiro grau escondida quando você monta aquela tabelinha embaixo. Eu gosto de deixar assim que fica mais evidente. Você aprende equação do primeiro grau, você está montando uma equação... Opa, bati aqui. Você está montando uma equação do primeiro grau com os NOx dos compostos que você conhece, que é o potássio e o oxigênio, e o NOx do composto que você não conhece, que é o manganês. Achamos, mais 7, acabou. Fechou. Agora, a gente vai fazer a equação global desse processo aqui. Coloquei a primeira equação parcial, coloquei a segunda equação parcial. Observe que esse cara estranho aqui, né, K2MnO4, aparece como produto da primeira equação e como reagente da segunda equação. Mas observe, eu tenho 2 dele sendo formado na primeira equação e 3 dele reagindo na segunda equação. Se eu formei 2 na primeira equação e eu consumi 3 na segunda equação, eles não estão na mesma quantidade. Eu vou ter que multiplicar essas equações, eu vou ter que multiplicar a primeira equação, multiplicar a segunda equação, para eu ter a mesma quantidade dele aqui sendo produzido e a mesma quantidade sendo consumido. Para quê? Para a mesma quantidade sendo produzida e a mesma quantidade sendo consumida, cortar. Se eu formei 2 na primeira e consumi 3 na segunda, qual que é o esquema para eu ter a mesma quantidade na primeira e na segunda equação? Multiplicar pelos coeficientes trocados. Então, se aqui eu formei 2, eu vou multiplicar por 3, que é o coeficiente do outro. E se aqui eu formei 3, se aqui eu consumi 3, eu vou multiplicar por 2, que é esse coeficiente aqui, para ter a mesma quantidade. Se eu multiplicar toda essa equação aqui por 3, a equação continua válida. É como se fosse assim, com um pão eu faço um cachorro-quente. Vou multiplicar tudo isso por 3. Com 3 pães eu faço 3 cachorros-quentes, beleza? E aí a segunda equação eu vou multiplicar por 2. Vamos pegar uma segunda equação aqui. O meu kit lanche tem
2 cachorros quentes. Então, um kit lanche tem 2 cachorros quentes. Vou multiplicar por 2. 2 kits lanche vai ter... O kit lanche que eu tô montando com cachorro quente. 2 kits lanches vai ter 4 cachorros quentes. Eu só multipliquei. Continua válida a equação. E aí, por que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar aqui por 3 para eu ter 6 desse cara. E eu vou multiplicar aqui por 2 para eu ter 6 desse cara. Aí eu vou cortar 6 com 6. Vamos subir aqui o espaço de resolução, né? Subir o espaço de resolução. Vamos multiplicar toda a primeira equação por 3 e toda a segunda equação por 2. Então, 3 vezes isso aqui, 6MnO2. 3 vezes O, 3O. 3 vezes KOH, 12KOH. Mais 3 vezes 2 desse cara aqui. Ah, tá. Eu vou fazer primeiro os reagentes e depois eu multiplico os produtos. Então, 2 vezes esse cara aqui, 6K2MnO4. 2 vezes 2, 4 água. Vamos multiplicar aqui nos produtos, né? 6 porque eu multipliquei por 3, né? Então, esse cara aqui vezes 3 dá 6. Veja que a quantidade é igual. Aí vai ficar 3 vezes 2, 6 águas. 2 vezes 2, 2... Ah, tá. Eu já fiz isso para cortar. Então, cortei aqui os caras. Cortei o roxinho com o vermelhinho. Cortei 4 águas com 6 águas. Vai ficar 2 águas aqui no meu produto. 2 vezes tudo isso daqui. Então, 2 vezes vai formar 4 permanganato de potássio, 2 óxido de manganês 4 e 8 KOH. Agora eu vou cortar o que está de igual de um lado com o que está igual do outro, né? Eu fiz isso para cortar esse 6 com esse 6. Cortei de forma parcial. Cortei todas as águas do reagente com as 6 do produto, sobrou 2. Cortei todos os óxidos de manganês do produto. Com esse 6 vai sobrar 4. Cortei todos os 8 KOH dos produtos. Aqui eu tenho 12, né? Vai cortar 8 com 12, vai sobrar 4. E a gente vai ter a reação global, ou a equação da reação global, né? Então vamos lá. 6 cortou com 2, sobrou 4. Esses 3 sobrou aqui bonitinho. 12 cortou com 8, sobrou 4. Produtos. Cortou 6 com 6. Esse 6 cortou com 4, sobrou 2 águas e 4 permanganato de potássio. Então, assim, é uma coisinha meio chatinha, né? Eu peguei, multipliquei uma por 2, outra por 3, coloquei. Tem gente que faz daqui direto para cá. Para você tá ali num nível mais iniciante, não faça direto, tá? Pega a primeira equação, multiplica toda por 3, pega a segunda equação, multiplica toda por 2, faz as barrinhas aqui quando corta tudo, faz esse tracejado quando corta de forma parcial e sobra alguma coisa, e aí sim você chega na equação global. Aqui é melhor eu ter colocado, pessoal, equação global. Reação é o que está acontecendo ali. Você está vendo o líquido, formando permanganato, roxinho, tal. Essa é a reação. A equação é essa com símbolos e fórmulas. Então isso aqui, na verdade, não é a reação global. É a equação química, equação global da reação global que você está vendo com o seu olho no macroscópico, tá? Então aqui a equação global, né? Então escreva a equação balanceada que representa a reação global. Essa é a equação global do processo. Fiz aqui, coloquei a caixinha, 2 pontos do A, 2 pontos do B, fizemos tudo bonitinho. Sucesso, beleza? Gostou da resolução? Deixa uma curtida. Não entendeu alguma coisa? Deixa um comentário. E é muito importante você curtir e comentar esse vídeo, porque só assim o YouTube vai entender que essa resolução foi importante para você. Beleza? Se você gostou, me ajuda aí que dá tudo certo. Maravilha, vamos para a próxima questão?